Estou aqui mais uma vez, graças a Deus, para poder falar um pouco sobre a palavra de Deus. O tema é: a morte não é o fim. Nascemos, vivemos e morremos. E depois? Nós vivemos neste mundo, mas um dia vamos deixá-lo, queira ou não. Quando nascemos, já começa a contar o tempo que iremos viver e depois morrer. No livro dos Salmos, no capítulo 89 e o versículo 48, nos afirma: que homem pode viver e não veja a morte, ou livrar-se do poder da sepultura? Todos os seres humanos é mortais. Nada podeis fazer para livrar da morte. Nem sabedoria, nem autoridade, nem riquezas, nem criatura alguma poderá nos livrar da morte. No livro de 1 Samuel, no capítulo 2 e o versículo 6, nos diz: o Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Em outras palavras, o espírito da morte só age se o Senhor Deus permitir, porque Deus tem poder sobre a morte e sobre tudo. Ele está no controle de tudo. Deus deu também poder ao Filho Jesus Cristo sobre a morte. No Evangelho de João, no capítulo 11, e o versículo 43 e 44 nos afirma que Jesus Cristo tem poder sobre a morte. Quando Jesus disse em alta voz: Lázaro, vem para fora. E então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos enfaixados, e o rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: desenrole as faixas e deixe que ele vá. O milagre da ressurreição de Lázaro foi um sinal indicador de que Jesus é a ressurreição e a vida, porque já era 4 dias que Lázaro tinha morrido. Quem crê em Jesus, a morte física não é um fim trágico, é pelo contrário, a admissão à vida eterna e abundante e a comunhão com Deus para sempre. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, e o versículo 51 até o 57, nos diz: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É necessário uma transformação do corpo dos salvos, porque o nosso corpo é corrompido pelo pecado. No céu não entra pecado, por isso que é necessário uma transformação. E assim será um corpo espiritual e não corrompido pelo pecado. O novo corpo dos salvos não ficará velho, nem vai deteriorar. Será um corpo glorioso como o corpo de Jesus Cristo quando ele ressuscitou. Em Filipenses, no capítulo 3, e o versículo 21 nos diz: ele, Jesus, transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando
para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Deus enxugará todas as lágrimas e dará perfeita alegria aos salvos na ressurreição. Não haverá mais dor, nem sofrimento na ressurreição. Os salvos vão morar para sempre junto com Deus. Não vai haver mais morte. Todos viverão para sempre. Em Apocalipse, no capítulo 21, e o versículo 3 até o 7, nos diz: E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aí o tabernáculo de Deus, com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa, o Ômega e o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. A maior promessa de todas é a vida eterna, porque Deus mostrou seu grande amor para as pessoas, enviando o seu Filho Jesus Cristo para sofrer e morrer uma morte de cruz. No Evangelho de João, no capítulo 3 e o versículo 16, nos diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Através do sacrifício de Jesus Cristo, ele nos trouxe a vida eterna, e esta vida está em Jesus Cristo, como está escrito em primeira carta de João, no capítulo 5, e o versículo 11 e 12, nos diz: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho de Deus não tem a vida. É importante estar sempre em comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo e obedecendo os seus ensinamentos. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. A vida eterna é a vida de Cristo em nós. Nós a possuímos quando mantemos a nossa comunhão com Ele pela fé e obediência. E assim teremos esta garantia, porque estamos vivendo no propósito de Deus. Nós vivemos neste mundo, mas um dia vamos deixá-lo, queira ou não, porque está ordenado todos os seres humanos morrerem. Como está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 9, e o versículo 27 nos diz: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Todos nós vamos morrer um dia, e depois da morte vamos comparecer no tribunal de Cristo Jesus, prestar conta a Ele, segundo as obras que fazemos, seja boa ou seja ruim. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, e o versículo 10 nos afirma: Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou o mal. No livro de Eclesiastes, no capítulo 12, e o versículo 13 e 14, nos diz: De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem,
porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até tudo que está encoberto, que seja bom, que seja mal. Porque todas as pessoas terão que comparecer diante de Deus e ser julgadas pelo que fizeram nesta vida. A nossa vida será analisada por nosso Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse, no capítulo 20, e o versículo 11 até o 12, nos diz: Então vi um grande trono, branco, e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foram vistas mais. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros, e também foi aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. A vida deve ser vivida com fé e obediência a Deus e a sua palavra, porque a morte não é o fim, mas um começo para a vida eterna com Cristo Jesus, para os que creem em seu nome. Que Deus abençoe a cada um de vós em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.